Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você sabia que o homem mais procurado da história da Itália ficou fora do radar por mais de 4 décadas? A história de Bernardo Provenzano é um mistério que desafia tudo o que sabemos sobre o submundo organizado. Este vídeo vai te contar como ele se tornou o chefe absoluto da Cosa Nostra, comandando a máfia de Sicília com precisão quase militar e sem deixar nenhum rastro. Provenzano se escondia nas sombras, controlando sua organização com uma estratégia que ninguém conseguia decifrar. Como ele fez isso? Será que ele realmente nunca deixou a Sicília? Prepare-se para descobrir os segredos de um dos mafiosos mais lendários do século XX e a história por trás de sua captura. Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se agora, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos sobre os maiores mistérios do submundo. Bora pro vídeo. No sombrio universo da máfia siciliana, poucos nomes causam tanto temor e respeito quanto o de Bernardo Provenzano. Conhecido como o chefe dos chefes da Cosa Nostra, ele foi um homem que conseguiu desaparecer completamente da vida pública por mais de 40 anos. Sua trajetória é envolta em mistério, um verdadeiro quebra-cabeça de silêncio, estratégia e ações implacáveis. Provenzano nunca concedeu entrevistas, raramente permitiu que sua imagem fosse registrada e comandou uma das organizações mais poderosas do mundo com uma precisão quase militar. Mas afinal, como ele conseguiu se esconder por tanto tempo? E como foi possível que a máfia siciliana fosse liderada por alguém que para muitos era apenas um fantasma? Bernardo Provenzano nasceu em 31 de janeiro de 1933, na pequena cidade de Corleone, na Sicília. Um lugar que, para os amantes de histórias mafiosas e do cinema, se tornou praticamente sinônimo de máfia. Corleone não é apenas o berço fictício de Vito Corleone em O Poderoso Chefão, mas também a cidade natal de alguns dos mafiosos mais poderosos da vida real, como Salvatore Riina, Luciano Leggio e Michele Navarra, nomes que dominaram a região antes de Provenzano ascender ao poder. Desde muito jovem, Provenzano demonstrava que a ferocidade não seria um obstáculo em sua trajetória. Aos 17 anos, ele abandonou os estudos e passou a integrar a máfia de Corleone, atuando como sicário para o então chefe, Michele Navarra. Navarra era conhecido por sua ambição, mas também pela falta de prudência. Em 1958, Navarra foi eliminado em um golpe interno liderado por Luciano Leggio, que assumiu o controle da organização. Provenzano, que já havia provado sua lealdade e frieza, rapidamente se tornou um dos principais homens de confiança do novo comando. Se havia algo que fazia Bernardo Provenzano se destacar dentro da Cosa Nostra, era sua voracidade. Durante a década de 1960, ele conquistou o apelido de Il Trattore, o Trator, porque, segundo seus próprios aliados, quando partia para eliminar um alvo, nada conseguia detê-lo. Sua habilidade com armas e a ausência de hesitação ao cumprir ordens o transformaram em um dos homens mais temidos de toda a Sicília. Estima-se que Bernardo Provenzano tenha participado de mais de 140 quedas durante a disputa interna da máfia siciliana. Mas o que o tornava ainda mais perigoso não era apenas sua animalidade, era sua inteligência e capacidade de agir com extrema discrição. Enquanto outros chefes se rendiam ao luxo e à ostentação, Provenzano preferia as sombras.
Ele entendia que, para continuar na ativa, não bastava ser implacável, era preciso ser invisível. Em 1974, a disputa interna na máfia atingiu seu ponto mais feroz. Luciano Légio foi preso, deixando um enorme vazio de poder. Foi nesse momento que Salvatore Totò Riina e Bernardo Provenzano aproveitaram a oportunidade. Riina assumiu como o novo líder absoluto e Provenzano se tornou sua mão direita. Juntos, levaram a Cosa Nostra a uma nova era de poder e expansão. Porém, ainda em 1974, um acontecimento mudaria a vida de Provenzano para sempre. Durante uma troca de tiros com a polícia, ele foi gravemente ferido e precisou desaparecer completamente do mapa. A partir daí, Bernardo Provenzano sumiu do mundo. Não surgiram mais fotos, nenhum registro, nenhuma pista concreta. Ele virou um verdadeiro fantasma, mas, das sombras, continuava a comandar com mão de ferro. Mesmo oculto, sua influência se fazia sentir. Ordenava golpes, determinava ações contra juízes, policiais e jornalistas. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém ouvia sua voz. Ninguém via seu rosto. E ainda assim, seu poder crescia silenciosamente. O homem invisível da máfia estava prestes a se tornar o verdadeiro capo de tutti capi, o chefe dos chefes. Durante quase 3 décadas, a máfia siciliana atravessou seu período mais insano sob o comando brutal de Salvatore Totò Riina. Com Bernardo Provenzano como seu aliado mais fiel, a Cosa Nostra desencadeou uma verdadeira disputa contra o Estado, derrubando juízes, policiais e jornalistas que ousavam desafiar sua autoridade. Enquanto Totò Riina se tornava o mafioso mais temido e odiado de toda a Itália, Provenzano seguia oculto, operando com uma paciência quase sobre-humana. O que poucos sabiam era que aquele homem silencioso, que jamais se expunha ao público nem levantava a voz, estava apenas aguardando o momento certo para assumir o controle total da organização. No dia 15 de janeiro de 1993, a sorte de Salvatore Riina chegou ao fim. Após anos de investigações e perseguições, a polícia italiana finalmente conseguiu capturá-lo em Palermo, encerrando o seu reinado de temor. Mas a queda de Riina não significou o fim da Cosa Nostra, muito pelo contrário. Nos meses que se seguiram, os mafiosos lançaram uma série de atentados com explosivos em Roma, Florença e Milão, numa tentativa desesperada de intimidar o governo. Em meio a esse cenário de caos, Bernardo Provenzano entrou em cena. Diferente de Riina, que governou com animalidade e arrogância, Provenzano tinha uma visão diferente sobre o futuro da máfia. Ele compreendia que o caos desenfreado só chamava ainda mais atenção das autoridades. Se a Cosa Nostra quisesse seguir na ativa, precisava voltar às sombras. E foi exatamente isso que ele fez. Pouco a pouco, Provenzano transformou a máfia em uma organização mais silenciosa, mais estratégica e quase impossível de rastrear. Quando assumiu o comando nos anos 1990, impôs regras rígidas a todos os membros. Nada de telefones. As autoridades haviam usado escutas para capturar Riina, e Provenzano não permitiria o mesmo erro. Celulares e qualquer tipo de comunicação eletrônica foram terminantemente proibidos. Nada de disputas desnecessárias. Eliminações em excesso chamavam a atenção indesejada. E, principalmente, nada de ostentação. A nova Cosa Nostra deveria agir nas sombras, sem chamar a atenção, sem explosões, sem levantar suspeitas. Os novos líderes da máfia foram proibidos de ostentar riqueza, carros de luxo, mansões extravagantes, tudo isso deveria desaparecer. Mas a jogada mais genial de Bernardo Provenzano foi a criação de um sistema de comunicação praticamente à prova de interceptações, mesmo em plena era da tecnologia e das telecomunicações. Provenzano conseguiu comandar a máfia sem realizar uma única ligação telefônica. Seu método era tão simples quanto eficaz. Mensagens escritas em pequenos pedaços de papel, conhecidos como pizzini. Esses bilhetes, sempre codificados, eram entregues por mensageiros de extrema confiança. Assim, não havia conversas que pudessem ser gravadas, nem rastros eletrônicos que pudessem denunciar os movimentos da Cosa Nostra.
Em um dos pizzini interceptados pela polícia, havia uma mensagem simbólica. Devemos agir como o fio de uma teia de aranha, fino, invisível, mas forte. Para seus seguidores, Provenzano não era apenas um chefe, era quase uma figura profética, um homem que governava sem ser visto, sem ser ouvido e sem deixar rastros. Mas uma pergunta ainda assombrava as autoridades. Onde estava Bernardo Provenzano desde 1974? Ninguém tinha visto seu rosto. Não existiam fotos recentes. Nenhum registro de viagens, ligações ou contas bancárias em seu nome. Durante mais de 4 décadas, Provenzano se tornou um mito, uma figura quase lendária dentro da máfia. Alguns diziam que ele havia fugido para a América do Sul. Outros garantiam que vivia escondido na França. Mas a verdade era muito mais simples. E, ao mesmo tempo, muito mais surpreendente. Bernardo Provenzano nunca saiu da Sicília. Enquanto o mundo inteiro o procurava, ele permanecia escondido em sua terra natal. Protegido por uma rede de lealdade absoluta, Bernardo Provenzano vivia em pequenas casas rurais, mudando-se constantemente entre fazendas e esconderijos improvisados. Não usava carros de luxo nem roupas chamativas. Sua alimentação era simples e ele passava a maior parte do tempo jogando videogames. Para muitos, Provenzano não era apenas um mafioso. Era um verdadeiro fantasma que controlava a Sicília sem jamais ser visto. Mas como todo fantasma, um dia ele teria que ser combatido. E a caçada estava prestes a começar. Por mais de 4 décadas, Bernardo Provenzano fez o impossível. Comandou a máfia siciliana sem deixar rastros. Enquanto a polícia italiana vasculhava o mundo em sua busca, ele manipulava a Cosa Nostra com a precisão de um cirurgião. Mas até mesmo os fantasmas cometem erros. Sua rede de silêncio, códigos secretos e lealdades inabaláveis começou a apresentar falhas. O fim do último grande chefe da máfia estava cada vez mais próximo. Desde os anos 1990, a luta contra a máfia na Itália havia mudado drasticamente. Os tempos em que a polícia era facilmente corrompida e a Cosa Nostra agia com total liberdade ficaram para trás. As quedas dos juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, em 1992, marcaram um divisor de águas. Em resposta, o governo italiano declarou um combate total à máfia. A captura de Bernardo Provenzano tornou-se uma missão de Estado. Foram criadas unidades especiais de investigação. Informantes foram infiltrados e novas tecnologias começaram a ser utilizadas para rastrear os movimentos da organização. Mas havia um grande problema. Como capturar um homem que simplesmente não deixava vestígios? Durante anos, a polícia italiana não tinha nada. Nenhuma foto recente, nenhuma ligação telefônica, nenhum endereço confirmado. Até que, em 2002, um deslize mudou tudo. Agentes que investigavam atividades da máfia na Sicília interceptaram um bilhete que trazia instruções detalhadas sobre negócios, pagamentos e ordens internas da organização. Era a primeira pista concreta em décadas. Especialistas em criptografia começaram a decifrar as mensagens enviadas por Bernardo Provenzano. Algumas tratavam de movimentações financeiras, outras falavam sobre novos contatos. Mas o detalhe mais importante era claro: aqueles pizzini não surgiam do nada. Alguém os entregava pessoalmente. A chave para encontrar o fantasma não era o próprio Provenzano, era sua rede de mensageiros. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Cosa Nostra já não era mais a mesma. Muitos dos antigos mafiosos tinham sido presos ou eliminados, e a estrutura que durante décadas manteve Bernardo escondido começou a ruir. Um dos golpes mais pesados veio com a captura de Benedetto Spera, um mafioso de alto escalão que tinha ligações diretas com Provenzano. Com sua prisão, a polícia finalmente começou a montar o quebra-cabeça. Os investigadores tinham convicção: Provenzano jamais havia deixado a Sicília. Ele ainda tinha muitos aliados e negócios para administrar na ilha. O fantasma ainda estava lá, escondido em algum ponto entre Palermo e Corleone. No início de 2006, as autoridades estavam mais próximas do que nunca. Os pizzini interceptados, as conexões entre mafiosos e os fluxos de dinheiro revelavam uma área cada vez mais restrita. O governo italiano intensificou a pressão, operações de busca, prisões em massa,
confisco de propriedades e ofertas de recompensas por qualquer informação relevante. E então, o erro fatal aconteceu. No dia 11 de abril de 2006, a polícia recebeu uma pista decisiva. Um pacote de medicamentos havia sido enviado para um paciente misterioso na Sicília. Quem era esse paciente? As autoridades rastrearam a compra e descobriram que os remédios eram para tratar câncer de próstata e outras doenças associadas à idade avançada. O paciente não tinha nome registrado, mas tudo indicava que era Bernardo Provenzano. Naquele mesmo dia, em uma operação minuciosamente planejada, mais de 100 agentes cercaram uma pequena propriedade rural nos arredores de Corleone. Bem preparados, os policiais invadiram a clínica e lá, depois de mais de 40 anos de fuga, finalmente o encontraram. Bernardo Provenzano, o homem mais procurado da Itália por 43 anos, estava sentado em uma cama. Ao seu lado, uma máquina de escrever e uma pilha de pizzini espalhados pela mesa. Ele havia passado sua vida inteira na sombra, mas naquele momento, a invisibilidade acabou. Os agentes o algemaram e o retiraram da casa. A notícia se espalhou rapidamente. Bernardo Provenzano havia sido capturado. A Cosa Nostra, a organização que dominou a Sicília, com terror por décadas, acabava de perder seu último grande líder. Mas a história de Provenzano ainda não havia terminado. Agora, ele teria que enfrentar seu último inimigo, a justiça italiana. Em 11 de abril de 2006, o homem que havia governado a máfia siciliana das sombras por mais de 4 décadas foi finalmente capturado em uma fazenda perto de Corleone. Sua queda representou um golpe devastador para a Cosa Nostra. O fantasma da máfia, o estrategista dos pizzini, o capo que nunca deixava rastros, havia sido finalmente preso. Mas sua história não acabou ali. Agora, ele enfrentaria a justiça e seu próprio destino. Após sua prisão, Provenzano foi transferido para uma prisão de máxima segurança na Itália. Sabia que jamais seria um homem livre novamente. Os promotores o acusaram de quedas, extorsão, conspiração e de comandar uma organização mafiosa. Mas o mais importante era que Provenzano era a última peça do antigo império da máfia siciliana. O Estado não queria apenas prendê-lo, queria destruir a Cosa Nostra de uma vez por todas. Juízes e promotores antimáfia o interrogaram repetidamente, mas Bernardo Provenzano se manteve fiel ao código de Omertá. Nunca delatou ninguém, nunca falou, nunca demonstrou arrependimento. Em sua cela, ele continuava a escrever pizzini, mas agora eram apenas cartas para sua esposa e filhos. A polícia encontrou mais de 300 pizzini, escritos à mão por Bernardo Provenzano, mas nenhum deles continha informações que pudessem levar à prisão de mais membros da organização, mesmo dentro da prisão. Provenzano continuava sendo um homem das sombras. O fim de Bernardo Provenzano não veio com um tiro, nem com uma explosão. Ele chegou lentamente, com a doença e o passar do tempo. À medida que os anos passaram, sua saúde se deteriorou rapidamente. Sofria de câncer de próstata e de doenças neurológicas graves. Em 2012, seu estado mental era crítico. Já não conseguia falar com clareza e, nos últimos anos de vida, perdeu quase completamente a memória e a capacidade de reconhecer seu entorno. Em 13 de julho de 2016, após passar 10 anos preso, Bernardo Provenzano faleceu em um hospital penitenciário em Milão. Não houve grandes homenagens nem funerais pomposos. A máfia siciliana não derramou lágrimas por ele. O homem que governou com punho de ferro morreu de forma silenciosa. A morte de Provenzano marcou o fim de um capítulo na história da Cosa Nostra. Ele foi o último grande chefe do estilo antigo, o último a aplicar as antigas regras de discrição e lealdade. Após sua queda, a máfia siciliana nunca mais foi a mesma. O método dos pizzini se tornou obsoleto na era digital. Sua estratégia de invisibilidade não conseguiu resistir à tecnologia moderna, e seu legado foi enterrado com ele. A Cosa Nostra segue existindo, mas já não é a organização invencível que um dia dominou a Sicília. Por fim,
Bernardo Provenzano, o homem que ficou fora do radar por 43 anos, se transformou em um fantasma na história do submundo. Em uma cidade que já foi símbolo de vida e energia, um novo ritmo começou a pulsar, mais sombrio, mais silencioso. Por trás do brilho das ruas de Montreal, uma presença discreta, mas implacável, começou a se espalhar. A família Rizzuto trouxe um tipo diferente de emoção, uma tensão invisível que apertava como um laço ao redor da cidade. As grandes ruas arborizadas deram lugar a territórios marcados por disputas ocultas, e o que antes era apenas concreto, agora carregava as marcas de uma disputa invisível. O simples nome da família era capaz de silenciar qualquer ambiente. Atrás de cada sorriso havia um recado não dito. Em cada aperto de mão, uma ameaça escondida. A cidade vibrante foi, pouco a pouco, mergulhada em sombras, enquanto o império dos Rizzuto se erguia, passo a passo, conquista por conquista. Seu caminho rumo ao controle foi construído com traições, decisões impiedosas e o desaparecimento daqueles que ousavam enfrentar esse poder. A história da família Rizzuto não começou nas movimentadas ruas de Montreal, mas sim nas paisagens montanhosas e tradicionais da Calábria, no sul da Itália. A vida por lá era dura. As famílias viviam sob valores rígidos, onde a lealdade ao sangue e um código de conduta silencioso eram inegociáveis, um código que, por vezes, ignorava as linhas da lei. Foi na década de 1950 que Niccolo Rizzuto, o patriarca da família, decidiu deixar a Itália. Como milhares de outros imigrantes italianos, ele desembarcou no Canadá em busca de um recomeço, um novo lar onde pudesse manter vivas as tradições de sua terra natal, mesmo longe dela. Montreal já era uma cidade repleta de contrastes e tensões ocultas. Diversos grupos étnicos disputavam espaço e influência nos bastidores da ilegalidade. Em meio a esse cenário, Niccolo chegou de navio acompanhado de sua esposa, Libertina Mano, sua filha e seu filho Vito, que, por ironia do destino, celebrava seu 8º aniversário no mesmo dia da chegada. Mais do que apenas construir uma nova vida, os Rizzuto buscavam manter suas raízes firmes em solo estrangeiro. Formaram comunidades unidas, onde os costumes italianos se mantinham vivos e, pouco a pouco, começaram a se destacar não apenas entre os seus, mas também nos bastidores da cidade. As conexões de Niccolo Rizzuto com a máfia organizada eram profundas. Sua esposa era filha de Antônio Mano, um influente líder local em sua cidade natal na Sicília, o que uniu Niccolo ao submundo por laços familiares e matrimoniais logo após sua chegada ao novo país. Atuar nesse cenário exigia cuidado e uma abordagem calculada. Ao se familiarizar com o ambiente de Montreal e suas dinâmicas mafiosas, Niccolo encontrou uma cidade cheia de oportunidades para atividades ilícitas. Aproveitando as possibilidades que Montreal oferecia, ele se consolidou como um empresário muito bem-sucedido, com forte influência no submundo organizado. No início, Niccolo Rizzuto e seus aliados atuavam dentro da família mafiosa Cotrone, sediada em Montreal, que era majoritariamente composta por calabreses. A participação de Niccolo era modesta, ficando nas margens do grupo, observando o cenário e construindo laços dentro de sua própria comunidade. Com o tempo, seus fortes vínculos com o crime organizado siciliano se destacaram. Ele formou um grupo siciliano dentro da estrutura dos Cotrone. Não demorou muito para que a família Rizzuto se envolvesse profundamente nas atividades ilícitas da cidade, incluindo o contrabando de entorpecentes, extorsão, agiotagem e outras práticas clandestinas. Entre o início dos anos 1900 e o começo dos anos 2000, a família alcançou o auge de sua influência. Contudo, esse caminho não foi livre de obstáculos. Durante os anos 1970, surgiram tensões entre os grupos sicilianos e calabreses, dentro da organização Cotrone. Esse conflito de poder escalou para uma disputa violenta em 1976, que resultou na queda de Paolo Violi, um importante líder dos Cotrone e de seus irmãos. À medida que as rivalidades entre os grupos sicilianos e calabreses em Montreal se intensificavam,
a influente família Bonanno decidiu apoiar os Rizzutos, reconhecendo sua maior habilidade para liderar. Niccolo assumiu o comando e a família Rizzuto se consolidou como a principal organização mafiosa de Montreal após um conflito insano que eliminou grande parte de seus rivais. No entanto, em agosto de 88, Niccolo enfrentou um revés. Ele foi preso na Venezuela depois que autoridades encontraram mais de meio quilo de coca em sua residência. Condenado a 8 anos de prisão, Niccolo foi libertado após 5 anos, em 93, supostamente após um associado da família pagar um suborno de $800 mil a oficiais venezuelanos. Seus advogados, porém, alegaram que a libertação ocorreu devido a problemas de saúde. Enquanto isso, Niccolo formou uma parceria com o grupo mafioso francês liderado por Lee Malo, conhecido como Gangsters Corsicanos, para manter ativa a rede de contrabando de heroína da Conexão Francesa, que operava pela América do Sul. Para gerenciar os negócios em Montreal, Niccolo delegou as operações a seu filho, Vito, enquanto ele abria uma pizzaria em Caracas chamada Los Padrinos. Graças às suas conexões políticas, Niccolo obteve cidadania venezuelana, assim como os irmãos Contrera, Pascal e Gaspar, que também estavam envolvidos em atividades mafiosas. Após anos liderando a organização, Niccolo eventualmente passou o controle total dos negócios da família para seu filho, Vito Rizzuto. Vito Rizzuto já estava envolvido nos negócios da família há anos. Como líder, ele se destacou pela habilidade de formar parcerias com outros grupos mafiosos, como os Hells Angels, e por sua abordagem estratégica e profissional no submundo organizado. Sob o comando de Vito, a influência da família Rizzuto cresceu significativamente. Gerenciando um império envolvido em contrabando, jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e outros delitos graves, eles construíram uma rede de contatos tão ampla que se estendia por toda a América do Norte e alcançava outras partes do mundo. Para o FBI, a família Rizzuto era vista como o braço canadense da organização Bonanno, ou a facção de Montreal desse grupo. No entanto, as autoridades canadenses e várias agências internacionais consideravam os Rizzutos uma entidade independente, muitas vezes chamada de Sexta Família. Mesmo com Vito preso no início dos anos 2000, a organização Rizzuto, segundo alguns, havia superado a família Bonanno em poder e riqueza. Quando Vito assumiu o comando de seu pai, a organização mafiosa já movimentava milhões de dólares. Apesar de sua fortuna, a família não negligenciava nenhuma oportunidade de lucro, envolvendo-se em atividades como fraudes na construção civil e jogos de azar, de acordo com as autoridades. Vito liderava um império que importava e distribuía grandes quantidades de heroína, coca e erva no Canadá. A família também lavava centenas de milhões de dólares, emprestava quantias milionárias por meio de agiotagem e lucrava significativamente com fraudes em apostas ilegais. Durante sua liderança, a organização também esteve associada a delitos graves. Em 1972, Vito tentou realizar uma fraude contra uma seguradora. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por planejar um incêndio em um salão de cabeleireiro em Boucherville, em 1968, com o objetivo de receber o pagamento do seguro. Vito cumpriu 18 meses da pena antes de ser libertado, mas os problemas estavam sempre à espreita. Em outubro de 87, Vito, junto com Ronald Desjardins e 4 outros associados, foi detido após a Polícia Montada do Canadá interceptar um navio na costa nordeste de Terra Nova e Labrador. A embarcação transportava 16 toneladas de haxixe contrabandeado. Em março de 88, Vito Rizzuto foi libertado sob fiança e seu julgamento teve início em outubro de 1990, em um tribunal de St. John's. Para sua sorte, o caso foi arquivado pela Suprema Corte de Terra Nova, após a Polícia Montada do Canadá ultrapassar os limites do mandado de Rizzuto ao grampear conversas entre ele e seu advogado em um restaurante. No início de 1981, Vito foi chamado a Nova York por Joseph Massino, um importante líder da família Bonanno. Muitos acreditam que esse encontro marcou a entrada oficial de Vito no grupo, mas havia algo mais por trás. Suspeita-se que a visita esteja ligada a um delito sério ocorrido em 1981, 3 quedas insanas, supostamente ordenado por Massino,
que mais tarde se tornaria o chefe da família Bonanno. Esse momento não foi apenas uma formalidade, era um teste e, ao mesmo tempo, um aviso. Na mesma época, o jornal The New York Times publicou uma matéria sugerindo que um agente do FBI havia se infiltrado com sucesso na organização Bonanno. Esse agente era conhecido pelo codinome Donnie Brasco. Na verdade, Donnie Brasco era o disfarce de Joe Pistone, um agente do FBI que começou a se infiltrar na máfia organizada em setembro de 76. Inicialmente, ele trabalhou sob o comando de Anthony Mirra e, mais tarde, de Dominic Sonny Black Napolitano, ganhando a confiança deles enquanto coletava informações cruciais que abalariam as estruturas do submundo organizado por dentro. Sua atuação foi tão convincente que ele esteve perto de ser formalmente aceito como membro da organização Bonanno. No entanto, o FBI decidiu encerrar a operação antes do previsto, devido aos riscos que ela representava para a segurança de Pistone. As provas coletadas por ele, como Donnie Brasco, resultaram em mais de 200 acusações e cerca de 100 condenações de membros da máfia, impactando significativamente a família Bonanno e outros grupos. Sem saber da infiltração, a organização Bonanno acabou voltando suas suspeitas contra seus próprios membros. Logo após a chegada de Vito Rizzuto a Nova York, a organização Bonanno começou a perseguir membros que suspeitavam estar comprometendo suas operações. Durante sua infiltração, o agente disfarçado Donnie Brasco revelou a verdade por trás de 3 quedas de grande repercussão. Alfonso Indelicato, Philip Giacone e Dominique Trinchera, 3 líderes importantes do grupo, foram atraídos para uma boate em Brooklyn e eliminados de maneira implacável. Um relatório oficial apontou um integrante da organização chamado Benjamin Ruggiero como envolvido. O documento detalhava como, nos 2 anos anteriores, a família Bonanno havia sido dividida por conflitos internos amargos e cada vez mais insanos entre seus líderes, resultando na formação de 2 células principais, uma leal ao chefe da organização e outra que se opunha a ele. A história revela que Alfonso Indelicato, Philip Giacone e Dominique Trinchera estavam em conflito com a liderança da organização Bonanno. Como resultado, Joseph Massino planejou a eliminação dos 3, contando com a colaboração de Vito Rizzuto e outros 3 aliados, incluindo Salvatore Vitali, cunhado de Massino. Embora a eliminação de 3 líderes importantes não tenha representado o fim imediato para Vito Rizzuto ou a família Bonanno, esse episódio marcou o início de uma trajetória que 2 décadas depois culminaria na queda de Rizzuto. Por 2 décadas após as 3 eliminações de 1981, Vito Rizzuto parecia intocável, liderando a maior família do Canadá e acumulando uma fortuna imensa por meio de atividades ilícitas. Ele até frequentava círculos de políticos e figuras influentes. No entanto, em maio de 2004, seu império sofreu golpes devastadores. Evidências coletadas ao longo dos anos, incluindo depoimentos de testemunhas colaboradoras como Salvatore Vitali, cunhado de Joseph Massino, foram usadas contra ele. Um grande júri federal em Brooklyn acusou Vito Rizzuto formalmente por seu envolvimento nas quedas de 1981 e por outros delitos, como extorsão e atividades mafiosas organizadas. Com base nesse mandado, as autoridades canadenses prenderam Rizzuto em sua residência. Nick Milano, um dos policiais responsáveis por monitorar Rizzuto e que ajudou a garantir sua prisão, descreveu a operação como precisa e bem planejada. Quando a acusação foi oficialmente revelada, os Estados Unidos emitiram um pedido de extradição para Vito Rizzuto. Esse foi o início de uma longa batalha jurídica. Graças à sua riqueza e conexões, Rizzuto contratou uma equipe de advogados experientes. Com o apoio deles, ele lutou intensamente contra a extradição para os Estados Unidos, argumentando nos tribunais canadenses que as provas contra ele eram insuficientes e que o processo violava seus direitos. Durante 2 anos, o caso se arrastou no sistema judicial do Canadá, com inúmeros recursos apresentados para impedir sua transferência às autoridades estadunidenses. No final, após esgotar todas as opções legais, o sistema judiciário canadense aprovou o pedido de extradição. Em agosto de 2006, Rizzuto desistiu de resistir e foi extraditado para os Estados Unidos. Ele foi levado de avião para Nova York, onde enfrentaria as acusações por seus delitos.
Diante das provas contra ele, incluindo depoimentos de ex-membros importantes da organização e provavelmente considerando o risco de uma longa pena de prisão em caso de julgamento, Vito Rizzuto acabou cedendo e aceitou um acordo judicial. Um ano depois, ele se declarou culpado por conspiração para cometer quedas e por atos relacionados a atividades mafiosas. Esse acordo resultou em uma sentença de 10 anos de prisão e uma multa de $250 mil. No entanto, como ele confidenciou ao agente policial Nick Milano, sua organização enfrentou dificuldades para se manter no topo durante seu tempo na cadeia. A prolongada ausência de Rizzuto desencadeou uma disputa pelo controle de seu império obscuro. Enquanto a organização canadense lutava para preencher o vácuo de poder deixado por Vito Rizzuto, sua família enfrentou duras tragédias. Ainda preso, Vito recebeu a notícia de que seu filho, Nicolo Rizzuto Jr., havia sido baleado 6 vezes em um confronto nas ruas. Como se isso não bastasse, seu pai, Nicolo Rizzuto, foi dado de baixa por um sicário em sua própria casa. A liderança, antes inabalável, da família Rizzuto estava agora fragmentada. Essa crise abriu espaço para grupos rivais e outros grupos mafiosos desafiarem seu domínio. O peso da dor afetou profundamente a saúde de Vito, e meses depois, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. Devido ao seu estado de saúde, ele conseguiu uma libertação antecipada em outubro de 2012. No entanto, o câncer já havia avançado demais e Vito nunca recuperou o controle de seu império. Mesmo debilitado, circularam rumores de que ele organizou uma série de eliminações contra aqueles que acreditava serem responsáveis pelos ataques à sua família, sugerindo o início de uma campanha calculada de vingança. Um ano após sua libertação, Vito sucumbiu ao câncer e seu império, já em declínio, deixou de carregar o nome Rizzuto. Leonardo Rizzuto, seu filho sobrevivente, emergiu como uma figura central nos anos seguintes à queda do pai, mas seus esforços para consolidar o poder enfrentaram grandes obstáculos. A família Rizzuto permaneceu envolvida em uma intensa disputa pelo controle do submundo organizado, marcada por conflitos ferozes. Enfrentando grupos rivais, como as células de Indurain e Guetta, além de antigos aliados que se tornaram inimigos dentro de sua própria organização, Leonardo Rizzuto viu o conflito se intensificar após a eliminação de seu pai. A disputa evoluiu para um verdadeiro conflito de vingança. Em 2015, Leonardo foi preso sob acusações de envolvimento em atividades mafiosas e posse de coca, mas acabou sendo absolvido e liberado. Apesar dos conflitos e problemas judiciais, ele conseguiu manter certo nível de influência no cenário do submundo organizado canadense. As autoridades canadenses mantêm Leonardo Rizzuto sob vigilância constante, e ele enfrentou diversos desafios legais ao longo dos anos. A pressão das forças policiais prejudicou as operações mafiosas em Montreal, deixando a família Rizzuto em uma posição mais frágil. Em 2020, Leonardo obteve liberdade sob fiança em um caso envolvendo acusações de posse de pistolas e entorpecentes. Em 2023, ele resistiu a um golpe feroz quando seu veículo de luxo foi alvejado por disparos de um sicário em um SUV Porsche. Atingido na parte superior do corpo e nas pernas, Leonardo conseguiu escapar e buscar ajuda em uma casa funerária em Laval. No início, Leonardo Rizzuto se recusou a colaborar com as autoridades, mas elas conseguiram localizar a arma usada no delito e prender o sicário. Há suspeitas de que o ataque foi ordenado por Francisco Del Balzo, mas, sem provas concretas, ele não foi detido. No entanto, Kevin Roche-Brown, segurança de Del Balzo, assumiu a culpa pelo ato e foi condenado a 10 anos de prisão. Enquanto isso, Salvatore Montagna, um líder interino da família Bonanno, com raízes em Montreal, também tentou tomar o controle do cenário mafioso. Isso resultou em um confronto direto com a organização Rizzuto. Sem um sucessor com a mesma influência de Vito Rizzuto, o submundo de Montreal permaneceu instável, abrindo espaço para grupos rivais e outras gangues desafiarem a supremacia dos Rizzuto. Impulsionados por rivalidades externas, uma sequência de conflitos violentos pelo controle explodiu,
transformando as ruas de Montreal em um palco de intensas disputas. A supremacia da família Rizzuto foi desafiada por grupos que buscavam derrubá-la, resultando em um ciclo interminável de vingança e traição. A busca por revanche foi um elemento central na história dos Rizzuto, especialmente em seu confronto acirrado com uma organização calabresa. Essa inimizade profunda, alimentada por desentendimentos antigos e lutas pelo poder, criou as condições para embates ferozes entre grupos rivais. Amigos se tornaram inimigos, aliados se voltaram uns contra os outros, e até mesmo figuras importantes do submundo organizado temiam por suas vidas. A queda de Niccolo Rizzuto, supostamente causada por um disparo de um sicário, gerou muitas especulações. Marcel Denis, especialista em máfias, compartilhou sua análise sobre o caso. Observando semelhanças com outras eliminações profissionais, Marcel Denis sugeriu que o responsável pelo disparo contra Niccolo Rizzuto era um sicário extremamente habilidoso. A arma foi encontrada em uma área arborizada atrás da casa, um local que exigia precisão excepcional para o tiro. Ao analisar possíveis responsáveis, Denis concluiu que o ataque não parecia obra de um mafioso comum. Enquanto isso, a crescente disputa pelo controle do submundo chamou a atenção das autoridades. Determinadas a desmantelar as redes clandestinas, elas lançaram a Operação Colapso, uma investigação ambiciosa projetada para desferir um golpe decisivo contra a máfia organizada e restaurar a ordem nas ruas de Montreal. A família Rizzuto sofreu um impacto devastador. Figuras-chave foram presas, incluindo Francesco Arcadi, um importante aliado e confidente de Vito Rizzuto, conhecido nas ruas como Compadre Frank. Apesar do caos que envolveu a família, os Rizzuto resistiram. Eles tinham uma reputação a manter, sendo reconhecidos por sua resiliência, astúcia e determinação. Hoje, o legado da família Rizzuto permanece incerto, enquanto o submundo de Montreal continua a se transformar. Novos indivíduos e grupos surgem no cenário, cada um com suas próprias ambições e estratégias. Por fim, embora o domínio dos Rizzuto tenha enfraquecido, as marcas de seu reinado ainda influenciam o panorama do submundo de Montreal. Nas sombras do submundo, existem nomes que são verdadeiros mistérios, mas poucos se comparam a Semyon Mogilevich. Conhecido como o estrategista, ele não apenas ergueu um dos impérios mais influentes do mundo clandestino, como também fez isso sem precisar entrar em nenhuma disputa voraz. Semyon Mogilevich nasceu em 1946, na cidade de Kiev, que na época fazia parte da antiga União Soviética. De origem judaica, cresceu em um ambiente de extrema pobreza e sob forte repressão política. Desde cedo, demonstrou uma inteligência fora do comum, chegando a se formar em economia pela Universidade de Lviv. Mas em vez de usar sua mente brilhante para caminhos tradicionais, ele enxergou nas sombras uma oportunidade muito mais lucrativa, o que leva um jovem economista a se tornar o cérebro por trás de um império clandestino internacional. No caso de Mogilevich, a resposta é simples: necessidade e oportunidade. No final dos anos 60 e início dos anos 70, enquanto a União Soviética enfrentava profundas crises políticas e sociais, Mogilevich iniciou sua trajetória no mundo clandestino, aplicando golpes contra seus próprios compatriotas. Naquela época, milhares de judeus soviéticos tentavam emigrar para Israel ou para os Estados Unidos. Mogilevich viu aí uma oportunidade. Oferecia-se para comprar seus bens, como obras de arte, joias e relíquias de família, prometendo que enviaria tudo para seus novos destinos após a partida. Mas, assim que essas famílias deixavam o país, seus tesouros simplesmente desapareciam, sem deixar qualquer rastro. Esse foi seu primeiro grande golpe, o início de uma carreira que em pouco tempo o colocaria no topo do submundo internacional. Em 1974, ele acabou preso por essas fraudes e passou alguns anos atrás das grades, mas estava longe de ser derrotado. Aqueles anos na prisão apenas o fortaleceram mais. Dentro das cadeias soviéticas, Semyon fez contatos valiosos, conheceu figuras-chave do submundo
e construiu alianças que mais tarde seriam fundamentais para seus planos. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, abriu-se uma janela de ouro para indivíduos como Mogilevich. Com a queda do regime comunista, as estruturas governamentais ficaram fragilizadas e o mercado ilegal explodiu. Semyon soube aproveitar o caos. Diferente dos mafiosos tradicionais, que usavam a força bruta, a maior arma de Mogilevich era sua mente estratégica. Ele rapidamente se aliou à Solntseevskaya Bratva, a mais poderosa organização criminosa da Rússia naquele momento, e começou a construir seu próprio império. Durante a década de 90, Mogilevich se estabeleceu em Budapeste, na Hungria, transformando a cidade em seu quartel-general. De lá, comandava uma imensa rede clandestina, que incluía contrabando de equipamentos bélicos, atividades ilícitas ligadas a entorpecentes e pessoas, contrabando de petróleo e gás, além de uma de suas especialidades favoritas, fraudes financeiras em larga escala. Mas o que realmente o diferenciava era sua capacidade quase incomparável de lavar dinheiro em níveis globais. Bancos inteiros acabavam sob sua influência, permitindo operações bilionárias sem deixar vestígios. Um dos golpes mais ousados de Mogilevich aconteceu em 1995, através da empresa IBM Magnex International. Registrada oficialmente no Canadá, a companhia alegava fabricar ímãs industriais, mas, na prática, funcionava como uma fachada perfeita para movimentar fortunas vindas do submundo. A IBM não enganou apenas investidores comuns, mas também agências governamentais e até a Bolsa de Valores de Toronto. Em poucos meses, a empresa alcançou uma valorização superior a $1 bilhão. Semyon e seus aliados venderam ações, atraindo investimentos internacionais. Porém, após uma investigação do FBI, foi revelado que tudo não passava de uma fachada. Em 1998, as sedes da IBM foram invadidas pelas autoridades, expondo a verdadeira dimensão do esquema. Estima-se que Semyon tenha movimentado mais de $500 milhões nessa operação. O mais impressionante? Apesar das provas, Mogilevich nunca foi preso por esse escândalo. Usando passaportes falsificados e contando com uma poderosa rede de proteção, ele desapareceu da cena exatamente na hora certa. Já nos anos 2000, Semyon Mogilevich era reconhecido como um dos indivíduos mais perigosos e difíceis de capturar do planeta. O FBI o colocou na lista dos 10 fugitivos mais procurados, classificando-o como uma ameaça global. Mas como alguém com um histórico tão extenso conseguiu escapar das forças de segurança por tanto tempo? A resposta é simples: conexões políticas. Mogilevich tinha laços diretos com figuras de altíssimo escalão na Rússia, incluindo o próprio Vladimir Putin. Essas conexões o tornaram praticamente intocável dentro do território russo, país que, vale lembrar, não possui acordo de extradição com os Estados Unidos. Em 2008, em um movimento inesperado, Semyon foi detido brevemente em Moscou, acusado de sonegação de impostos. Porém, em questão de meses, foi liberado. Desde então, vive abertamente em Moscou, sob proteção estatal e fora do alcance das leis internacionais. Ele se tornou um verdadeiro fantasma, um homem que construiu um império global no submundo e saiu ileso. Mas essa é apenas a superfície da história. Enquanto as autoridades focavam em capturar mafiosos mais animalescos e chamativos, Semyon operava nas sombras, erguendo uma organização silenciosa, mas tremendamente poderosa. Sua criação ficou conhecida como a Corporação. Mogilevich transformou sua organização em um dos sindicatos do submundo mais sofisticados do planeta. Diferente de outros mafiosos, ele sempre soube que o caos atraía a atenção indesejada. Por isso, sua rede se especializou em golpes de colarinho branco, onde os lucros eram imensos e os riscos bem menores. Sua organização operava em mais de 30 países, controlando atividades ilegais como contrabando de mísseis, rifles e tecnologia militar, para regimes sancionados e diversos outros grupos. Além disso, as pessoas também estavam entre seus negócios.
redes de bordéis e contrabando de pessoas, especialmente da Europa Oriental para o Ocidente. O ouro branco também fazia parte do império, com parcerias com as maiores organizações colombianas e mexicanas para distribuir toneladas de pó pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas não parava por aí. Fraudes financeiras, estelionatos bancários, manipulação de bolsas de valores e lavagem de dinheiro em grande escala. Estima-se que a corporação de Mogilevich gerava lucros anuais superiores a 10 bilhões de dólares. Um dos principais motivos de sua impunidade foi a habilidade de tecer relações poderosas com políticos, oligarcas e agentes de inteligência. Segundo vários relatórios, ele mantinha vínculos estreitos com oficiais do FSB, os serviços de inteligência da Rússia, e também com membros de alto escalão do Kremlin. Alguns documentos sugerem até que Mogilevich recebia proteção direta de agentes estatais, tornando-se praticamente intocável dentro da Rússia. Essas conexões o ajudaram a controlar setores econômicos inteiros, especialmente no ramo energético. Ele manipulava contratos de gás e petróleo entre a Rússia e países da Europa, utilizando empresas de fachada para desviar fundos e lavar dinheiro. Na década de 90, foi descoberto que Mogilevich tinha influência direta sobre a empresa Roche-Ur Intermediary, uma peça-chave no fornecimento de gás entre a Rússia e a Ucrânia. Esse controle lhe permitiu desestabilizar governos e gerar conflitos políticos, provando que seu poder ia muito além do submundo. Um dos aspectos mais alarmantes do império de Mogilevich foi sua atuação no contrabando de equipamentos bélicos. Documentos vazados apontam que Semyon facilitou a venda de mísseis terra-ar e tecnologia militar para grupos terroristas no Oriente Médio e na África. Sua rede não se limitava a movimentar dinheiro e pó, mas também estava envolvida em quedas e destruições. Mogilevich vendia qualquer coisa para quem pagasse mais, sem se importar com as consequências. Em 1999, surgiram relatos de que ele teria intermediado uma transação que possibilitou a venda de mísseis antiaéreos para grupos insurgentes na África Ocidental, embora nunca tenha sido confirmado oficialmente. As suspeitas, no entanto, nunca desapareceram. Talvez um dos esquemas mais audaciosos de Mogilevich tenha sido sua participação na chamada fraude dos bancos europeus. Descoberto no início dos anos 2000, esse golpe envolvia uma rede complexa de bancos fantasmas e empresas de fachada em Chipre, Letônia e Hungria. Através dessa rede, Mogilevich conseguiu lavar mais de 20 bilhões de dólares provenientes de atividades mafiosas. O golpe era tão sofisticado que até os maiores bancos da Europa caíram na armadilha. As transferências eram realizadas em questão de minutos, atravessando fronteiras sem deixar qualquer rastro. Esse escândalo expôs as fragilidades do sistema financeiro internacional diante de grupos altamente organizados. Apesar das evidências, o FBI e outras agências internacionais nunca conseguiram prender Mogilevich. Em 2009, o FBI o incluiu oficialmente em sua lista dos 10 fugitivos mais procurados, ao lado de figuras como Osama. O estranho? Mogilevich vivia abertamente em Moscou, protegido pela ausência de um tratado de extradição entre a Rússia e os Estados Unidos. Ele chegou a conceder entrevistas para a mídia local, desafiando as autoridades internacionais. Como se captura um homem que vive à vista de todos, mas permanece invisível para a lei? Essa tem sido a pergunta que atormenta as autoridades há décadas. Durante décadas, um dos aspectos mais perturbadores do império de Mogilevich foi sua habilidade de se infiltrar nas esferas mais altas do poder político e financeiro. Ele não se limitava ao mafioso tradicional, mas sim era um mestre dos bastidores, movendo fios invisíveis que iam de Europa até a América. Enquanto os mafiosos comuns se preocupavam com territórios e contrabando de ilícitos, Mogilevich entendia algo crucial. O verdadeiro poder não estava nas ruas, mas sim nos escritórios dos governos e nas mesas das grandes corporações. Relatórios de inteligência apontam que Semyon mantinha estreitas conexões com oligarcas russos que, após a queda da União Soviética, rapidamente se enriqueceram ao controlar setores estratégicos como petróleo, gás e metais preciosos.
Esses oligarcas, muitos dos quais com laços estreitos com o Kremlin, serviam como intermediários legais nas operações ilícitas de Mogilevich, especialmente na Ucrânia. Surgiram suspeitas de que Mogilevich teria influenciado eleições-chave durante os anos 90 e início dos anos 2000, garantindo que aliados políticos estivessem no poder para proteger seus interesses e facilitar seus negócios. Através de doações ilegais e financiamento de campanhas, Mogilevich conseguia colocar políticos aliados em posições estratégicas, garantindo assim contratos milionários em setores como energia e finanças. Um dos esquemas mais complexos operados por Semyon foi apelidado pelas agências de inteligência de operações fantasmas. Trata-se de um sistema transnacional de lavagem de dinheiro que envolvia centenas de empresas de fachada e bancos localizados em paraísos fiscais. Imagine uma cadeia interminável de transferências bancárias, atravessando 5, 6 ou até 10 países diferentes, com o único objetivo de apagar qualquer vestígio de dinheiro sujo. Isso eram as chamadas operações fantasmas. Empresas fictícias no Chipre, Ilhas Virgens Britânicas e Luxemburgo movimentavam fundos provenientes de todo o tipo de contrabando. Esses fundos eram misturados com investimentos legais em imóveis, cassinos e até clubes esportivos na Europa. Um dos casos mais notórios envolveu a compra de um clube de futebol europeu da primeira divisão. A transação foi realizada por um empresário associado a Semyon e o clube se tornou uma ferramenta perfeita para lavar dinheiro, utilizando transferências de jogadores e contratos inflacionados como fachada. Entre 2010 e 2014, investigadores internacionais descobriram o que ficou conhecido como o Laundromat russo, um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 20 bilhões de dólares da Rússia para bancos ocidentais. Adivinhem quem estava por trás disso? Sim, Semyon Mogilevich. Esse esquema envolveu mais de 20 mil transações ilegais, com bancos na Letônia, Moldávia e Reino Unido, passando por uma rede complexa. As investigações mostraram que fundos provenientes de corrupção e fraudes fiscais eram lavados por essas redes, terminando em investimentos legais na Europa e nos Estados Unidos. Descobriu-se que até mesmo bancos respeitados facilitaram esses movimentos sem denunciar as irregularidades, alguns por negligência, outros possivelmente por cumplicidade. Embora grande parte da atenção sobre Semyon Mogilevich se concentre em sua habilidade financeira e política, não se pode esquecer o custo humano de suas operações. Para Mogilevich, as pessoas eram apenas números em uma gigantesca planilha. Em sua busca para capturá-lo no início dos anos 2000, o FBI lançou a Operação Ghost, uma missão secreta para se aproximar de Mogilevich por meio de seus parceiros mais próximos. Agentes encobertos se infiltraram em redes financeiras controladas por ele, tentando armá-lo com uma cilada. Mas, mais uma vez, o mafioso provou sua astúcia. Parece que ele contava com vazamentos dentro das próprias agências internacionais que o avisavam de qualquer movimento contra ele. Era como perseguir uma sombra. Toda vez que as autoridades acreditavam estar perto, Mogilevich desaparecia pelas brechas do sistema. A Operação Ghost fracassou e o FBI foi exposto por não conseguir capturá-lo, apesar de anos de investigação e milhões de dólares investidos. Hoje, Semyon Mogilevich continua vivendo livremente em Moscou, apesar das acusações e de seu nome estar nas listas dos mais procurados, passeando tranquilamente pela cidade. Protegido por influências políticas e um sistema que parece ter sido projetado para proteger figuras como ele, sua história nos deixa com uma pergunta perturbadora. Pode um homem controlar tanto poder e escapar impune para sempre? Para muitos, Semyon Mogilevich é a prova viva de que, no jogo do poder, os verdadeiros vencedores são aqueles que nunca se deixam ver. Apesar de estar na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI por anos, ele vive até que tranquilamente em Moscou, protegido pelo governo russo e cercado de luxos. Imagine passar décadas construindo um império do submundo, enganando governos, contrabandeando e ainda assim andar livre pelas ruas, sem se preocupar com a justiça. Esse é o mundo de Mogilevich. Em entrevistas feitas por veículos russos, ele se mostra como um homem tranquilo, até brincalhão, sempre nega as acusações e afirma ser apenas um simples homem de negócios, mal interpretado pelo Ocidente.
No entanto, as evidências contam uma história completamente diferente. Embora o próprio Mogilevich tenha reduzido sua exposição pública, seus ensinamentos e estratégias continuam vivos dentro da máfia russa. E em outras organizações mafiosas internacionais, Mogilevich não só construiu um império, ele também educou uma geração de gangsters a operar com o mesmo nível de sofisticação. As redes que ele criou se fragmentaram, mas muitas delas ainda permanecem ativas até hoje. Grupos mafiosos na Europa Oriental, Ásia e América Latina continuam utilizando as táticas de lavagem de dinheiro e corrupção política que ele aperfeiçoou. Além disso, a infiltração da máfia russa em setores estratégicos como petróleo, gás e finanças internacionais continua a gerar bilhões de dólares em lucros ilícitos a cada ano. O maior legado de Semyon Mogilevich não é apenas o dinheiro ou o poder, mas a prova de que o crime organizado pode se infiltrar nas estruturas políticas e econômicas de quase qualquer país. Casos recentes de corrupção financeira na Europa e na América mostram padrões similares aos esquemas de Mogilevich: empresas de fachada, transações fantasmas e lavagem de dinheiro em grande escala. Sua marca está por toda parte, mesmo que seu nome já não apareça mais nas manchetes. Ainda hoje, agências internacionais como o FBI e a Europol continuam desmantelando redes vinculadas direta ou indiretamente ao império que Mogilevich deixou para trás durante décadas. A grande incógnita sempre foi: por que nunca conseguiram capturar Mogilevich? As respostas possíveis são muitas. Proteção política. Sua suposta relação próxima com altos cargos do Kremlin lhe ofereceu uma blindagem impenetrável. Conexões com serviços de inteligência. Há rumores de que ele trocava informações com serviços secretos, tornando-se uma peça-chave no jogo de espionagem global. Sistema falho. As limitações legais e as fronteiras geopolíticas impediram que agências como o FBI agissem de forma eficaz ao longo dos anos. Muitos testemunhas-chave nas investigações contra Mogilevich desapareceram misteriosamente ou foram encontradas dadas de baixa em circunstâncias suspeitas. Um dos casos mais conhecidos foi o de Boris Bernstein, um antigo sócio comercial que havia se disposto a colaborar com as autoridades. Pouco antes de seu depoimento, ele sofreu um suposto acidente de carro. As investigações revelaram que os freios do veículo haviam sido manipulados. Esse padrão se repetiu em diversas ocasiões. Testemunhas-chave eram eliminadas ou desapareciam, documentos destruídos e provas cruciais que desapareceram antes de chegar ao julgamento. Hoje, Semyon Mogilevich tem quase 80 anos e ainda vive em Moscou, protegido e em liberdade. As chances de que ele um dia enfrente a justiça são mínimas. Sua história é um lembrete insano de como o poder, o dinheiro e a corrupção podem se combinar para criar figuras praticamente intocáveis em um mundo onde a lei deveria prevalecer. Por fim, a história de Semyon Mogilevich demonstra que, às vezes, os verdadeiros vilões nunca pagam o preço por seus atos. Boston, 1929, uma cidade erguida sobre sonhos e segredos sombrios. Nas suas ruas, nasceu um dos gangsters mais temidos da história dos Estados Unidos, James Joseph Bulger, conhecido por um nome que ecoaria no submundo. James Joseph Bulger veio ao mundo em 9 de setembro de 1929, no coração do bairro irlandês de South Boston, conhecido simplesmente como Southie. Desde cedo, James cresceu em um ambiente marcado por dificuldades financeiras, preconceitos e conflitos nas ruas, onde os moradores lutavam para se sustentar. Ainda menino, Bulger já se destacava de forma peculiar. Aos 6 anos, começou a se envolver em pequenos problemas, furtos em lojas, tretas com outros garotos e pequenos delitos. Seu apelido, no entanto, não surgiu por suas atitudes, mas pelo seu cabelo loiro quase branco, algo que ele detestava ouvir. Mesmo assim, o nome pegou, ecoando tanto nas ruas quanto nos registros do FBI. Aos 14 anos, Bulger já enfrentava sua primeira prisão, acusado de roubo. As ruas de Boston ofereciam poucas chances de um futuro promissor, mas James não estava em busca de um caminho honesto. Ele queria influência e controle.
Em 1943, ainda com 14 anos, foi mandado para o Reformatório Juvenil de Lancaster. Longe de promover mudanças positivas, esses lugares acabaram funcionando como verdadeiras academias para Bulger. Foi lá que James Bulger aprimorou sua audácia e dominou técnicas mafiosas mais sofisticadas. Ao deixar o reformatório, seu destino já parecia traçado. Ele se envolveu com gangues locais e, com o tempo, passou a trabalhar para o submundo organizado irlandês de Boston. Mas Bulger não era apenas um delinquente comum. Ele tinha visão e sabia esperar o momento certo. Em 1956, foi preso por roubar bancos e condenado a 20 anos de prisão. No entanto, foi atrás das grades que sua trajetória ganhou contornos ainda mais sombrios. Na penitenciária de Atlanta, Bulger se voluntariou para um misterioso programa experimental, sem compreender totalmente no que estava se envolvendo. Ele participou do projeto MK-Ultra, conduzido pela CIA, que investigava os efeitos de substâncias como LSD no comportamento humano. Por quase 18 meses, James Bulger foi submetido a doses intensas de LSD em experimentos projetados para controlar a mente e quebrar resistências. Anos mais tarde, ele confessaria que esses testes abalaram profundamente sua essência. Ao deixar a prisão em 1965, Bulger retornou a Boston, onde os conflitos entre gangues irlandesas e italianas estavam no auge. Não demorou para que ele se unisse à gangue Winter Hill, liderada por Howie Winter. No entanto, Bulger não era do tipo que aceitava seguir ordens por muito tempo. Com uma combinação de inteligência afiada e ações implacáveis, ele neutralizou adversários e conquistou posições de destaque dentro do grupo. Sua fama cresceu, assim como sua lista de atividades mafiosas: extorsão, jogos de azar ilegais, contrabando de entorpecentes e quedas. Mas o verdadeiro golpe de mestre ainda estava por vir. Na metade dos anos 70, quando James Bulger fechou um acordo com o próprio FBI, Boston estava imersa em uma intensa disputa entre gangues. A máfia italiana, comandada pela família patriarca, dominava grande parte da cidade, enquanto as gangues irlandesas batalhavam por seu espaço. O FBI, determinado a desmantelar a Cosa Nostra, precisava de informantes internos. Foi aí que Bulger viu a chance perfeita. John Connolly, um agente do FBI nascido e criado em South Boston, tinha a missão de recrutar aliados estratégicos. Bulger e Connolly compartilhavam mais do que raízes no mesmo bairro, uma lealdade complexa a Southie. Connolly abordou Bulger com uma proposta irresistível: proteção em troca de informações sobre a máfia italiana. Mas o que o FBI não percebia era que Bulger jogava suas próprias cartas. Um mafioso astuto transformado em informante? Não era bem uma mudança de coração. Bulger havia encontrado a ferramenta ideal, o próprio FBI. Enquanto fornecia dados sobre a máfia italiana, enfraquecendo seus rivais, o FBI fazia vista grossa para os atos de Bulger. Extorsão, contrabando de entorpecentes, jogos de azar ilegais e até quedas continuavam acontecendo bem debaixo do nariz das autoridades. O acordo com o FBI não apenas permitiu que Bulger fortalecesse seu domínio, mas também blindou a gangue Winter Hill contra a lei. Sempre que uma investigação ameaçava sua organização, Connolly intervinha para abafá-la ou desviar o foco. Com seus rivais italianos fora do caminho, James Bulger se consolidou como o senhor absoluto do submundo de Boston. A lista de seus alvos cresceu rapidamente. Alguns foram eliminados por traição, outros simplesmente por serem inconvenientes. Um dos casos mais insanos foi a queda de Deborah Hussey, enteada de seu aliado Stephen Fleming. Deborah, que supostamente sabia demais sobre as operações da gangue, foi dada de baixa por Bulger e enterrada em um porão. Sua loucura não conhecia limites. Testemunhas eram silenciadas, parceiros traídos e inimigos neutralizados sem hesitação. Por quase 2 décadas, Bulger reinou absoluto, protegido pelas mesmas autoridades que deveriam tê-lo capturado. Mas segredos não ficam escondidos para sempre. Em 1995, uma investigação interna do FBI trouxe à tona os acordos obscuros entre agentes como John Connolly e mafioso Bulger. As sirenes soaram e o FBI sabia que precisava agir rápido.
Mas Bulger também foi avisado, diretamente por Connolly, seu contato dentro do FBI. Alertado sobre sua iminente prisão, ele ganhou tempo para fugir. Com apenas alguns minutos de vantagem, Bulger desapareceu de Boston em dezembro de 1994, escapando poucas horas após o aviso. James Bulger levou consigo mais de 2 milhões de dólares em dinheiro, escondidos em compartimentos secretos e um vasto conhecimento sobre como driblar as autoridades. Sua companheira na fuga foi Catherine Greig, sua namorada de longa data, que se tornou sua aliada mais leal, conhecida por sua paixão por cirurgias plásticas. Até os animais eram parte de sua vida. Catherine abandonou tudo para seguir Bulger. Juntos, eles iniciaram uma vida clandestina que desafiou o FBI por mais de uma década e meia. Por 16 anos, Bulger e Catherine adotaram múltiplas identidades, viajando pelos Estados Unidos e Canadá. No entanto, acabaram se estabelecendo em um lugar improvável, Santa Mônica, na Califórnia, em um modesto apartamento à beira-mar. Lá, Bulger vivia como Charlie Gasco, um aposentado pacato. Enquanto isso, Catherine cuidava de gatos de rua e mantinha um perfil discreto. Os vizinhos os viam como um casal comum, gentil e reservado. Ninguém suspeitava que estavam vivendo ao lado de um dos gangsters mais procurados do país. O mais irônico, Bulger caminhava pelas ruas sem disfarces, às vezes até lendo jornais que noticiavam sua própria caçada. O FBI diz que investiu milhões na busca, utilizando tecnologia de ponta, alertas internacionais e recompensas milionárias. Enquanto isso, Bulger comprava café na loja da esquina. O grande erro não veio de James Bulger, mas de Catherine Greig. Apaixonada por seus cães e gatos, ela mantinha contato esporádico com clínicas veterinárias, o que acabou despertando suspeitas. Em 2011, o FBI lançou uma campanha midiática focada em Catherine, sabendo que seria mais fácil localizá-la do que Bulger. Em poucos dias, uma antiga vizinha de Santa Mônica reconheceu o casal e alertou as autoridades. No dia 22 de junho de 2011, agentes federais cercaram o prédio onde viviam. Bateram a porta, fingindo ser funcionários de manutenção. Quando Catherine abriu, os agentes entraram e encontraram Bulger na sala, tranquilo, lendo um jornal. Ele não resistiu. No apartamento, as autoridades descobriram pistolas, munições e mais de 800 mil dólares escondidos nas paredes. Após 16 anos fugindo, Bulger foi capturado no lugar mais simples, sua própria casa. A notícia de sua prisão causou um impacto avassalador na mídia. Bulger foi extraditado para Boston, onde enfrentou acusações por 19 quedas, extorsão, lavagem de dinheiro e contrabando de entorpecentes. O julgamento, realizado em 2013, revelou um Bulger desafiador. Ele foi considerado culpado e condenado a 2 prisões perpétuas, mais 5 anos adicionais. Ele nunca demonstrou arrependimento por seus atos. Durante o processo, segredos sombrios vieram à tona. As conexões profundas entre Bulger e o FBI, os atos cometidos sob a proteção da agência e os alvos que nunca tiveram justiça. O homem que manipulou o FBI, liderou um império mafioso e escapou por 16 anos finalmente enfrentava seu destino. Mas para alguém como James Bulger, a história ainda não havia chegado ao fim. Para ele, a liberdade era sua única crença. Quando as grades se fecharam, o destino reservava a James Whitey Bulger uma cobrança fria e implacável. Sua queda foi apenas uma treta entre presos ou uma execução cuidadosamente planejada. Após sua condenação em 2013, Bulger foi enviado para a prisão federal de Coleman II, na Flórida. Aos 84 anos, ele ainda era um gangster temido e odiado por muitos. Mas havia algo que Bulger nunca conseguiu escapar: o estigma de ser um informante no mundo prisional. No submundo, ser um delator é a pior das traições. Embora ele sempre negasse ter colaborado com o FBI, documentos ao longo dos anos provavam o contrário. Por questões de segurança, Bulger foi transferido várias vezes entre prisões. Mas, em outubro de 2018, algo inesperado aconteceu. Ele foi levado para a penitenciária de Hazleton, em Virgínia Ocidental, um lugar conhecido pela extrema insanidade entre os detentos.
Menos de 12 horas após sua chegada, Bulger foi encontrado eliminado em sua cela. As imagens das câmeras de segurança revelaram os detalhes. Na madrugada de 30 de outubro, 3 presos invadiram sua cela. Entre eles estava Fotios Geas, um mafioso ligado à Cosa Nostra, conhecido por seu desprezo por informantes. Com um cadeado envolto em uma meia, os homens cobraram Bulger ferozmente, deixando-o irreconhecível. A grande questão que pairou no ar foi: como esses presos conseguiram acesso tão fácil a Bulger em uma prisão de alta segurança? Teorias logo começaram a surgir, apontando para uma vingança orquestrada pelo submundo, com o dedo de antigos inimigos que nunca perdoaram sua colaboração com o FBI. Quando as grades se fecharam, o destino reservava a James Whitey Bulger uma cobrança fria e implacável. Sua queda foi apenas uma treta entre presos ou uma execução cuidadosamente planejada? Após sua condenação em 2013, Bulger foi enviado para a prisão federal de Coleman II, na Flórida. Aos 84 anos, ele ainda era um gangster temido e odiado por muitos. Mas havia algo que Bulger nunca conseguiu escapar: o estigma de ser um informante no mundo prisional. No submundo, ser um delator é a pior das traições. Embora ele sempre negasse ter colaborado com o FBI, documentos ao longo dos anos provavam o contrário. Por questões de segurança, Bulger foi transferido várias vezes entre prisões. Mas, em outubro de 2018, algo inesperado aconteceu. Ele foi levado para a penitenciária de Hazleton, em Virgínia Ocidental, um lugar conhecido pela extrema insanidade entre os detentos. Menos de 12 horas após sua chegada, Bulger foi encontrado eliminado em sua cela. As imagens das câmeras de segurança revelaram os detalhes. Na madrugada de 30 de outubro, 3 presos invadiram sua cela. Entre eles estava Fotios Geas, um mafioso ligado à Cosa Nostra, conhecido por seu desprezo por informantes. Com um cadeado envolto em uma meia, os homens cobraram Bulger ferozmente, deixando-o irreconhecível. A grande questão que pairou no ar foi: como esses presos conseguiram acesso tão fácil a Bulger em uma prisão de alta segurança? Teorias logo começaram a surgir, apontando para uma vingança orquestrada pelo submundo, com o dedo de antigos inimigos que nunca perdoaram sua colaboração com o FBI. Salve família! E assim termina a saga de James Whitey Bulger, o chefão de Boston que enganou o FBI e marcou a história do submundo. O que achou dessa história cheia de segredos e reviravoltas? Deixe seu comentário abaixo e conte pra gente. Você acha que a justiça foi feita ou Bulger levou seus segredos mais sombrios com ele? Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações reais. E se você quer apoiar o canal ainda mais, torne-se membro para apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu agradeço por ficarem até o final. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!